Bem-vindos a mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. Eu sou Fabrício Carraro, Program Manager aqui na Lura, e eu tô novamente direto aqui de Barcelona, na praia de Nova Icária, para gravar essa introdução para vocês dessa websérie muito legal, onde a gente pergunta para brasileiros que moram fora do país coisas sobre a vida por lá, né? Brasileiros que trabalham nessa área de TI. E hoje o tema vai ser a cultura de trabalho fora do Brasil. Como é que funciona? Eles trabalham muito mais que no Brasil, trabalham menos? Como é que é essa divisão e como é que funciona nesses países? Então, sem mais delongas, vamos começar já nas Américas. A cultura de trabalho, ela depende muito da empresa que você está trabalhando, né? Então, eu trabalhei em startups micro, trabalhei em empresas grandes. Aqui a diferença cultural termina sendo mais de o que é que a empresa faz, né? Qual o tamanho da empresa e quais as expectativas da empresa, né? Então, quando eu trabalhava em startup, hora extra era normal, né? Você passar mais tempo fazendo o trabalho, correr para entregar task, né? E tirar aquele fim de semana para fazer uma horinha extra, para fazer um trabalho extra, porque a gente precisava atender um deadline, precisava entregar um produto numa velocidade que era um pouco mais alta, porque senão a empresa ia para o saco, né? A gente não ia receber financiamento, ou ia ter problema com o cliente. Então, tudo isso eu acho que é muito mais do tipo da empresa, né? Do tamanho da empresa e muitas vezes até do mercado, né? Então, se você trabalha no mercado financeiro, principalmente se você trabalha nesses fundos, o pessoal fala muito que a expectativa é que você trabalhe o tempo todo, né? Então, eles brincam até que é aquela coisa que você só faz quando você está ali nos seus 20 anos, né? Você saiu da faculdade, vai trabalhar num negócio desses para ver se você consegue ganhar dinheiro suficiente para se tranquilizar depois dos 30, né? E se aposentar mais cedo, alguma coisa assim, porque o trabalho é muito mais apertado, né? Tem muita mais exigência de hora, do que é que você tem que fazer do que em outras empresas. E quando você vai para empresas maiores, normalmente as coisas são mais organizadas, né? Não é um ambiente onde você vai dizer, eu nunca vou fazer uma hora extra, porque às vezes você tem um deadline que tem que entregar por algum motivo, alguma coisa com parceiro, alguma coisa de lei, né? Principalmente quem trabalha com pagamento sabe que às vezes a lei começa a valer num dia específico, tem que estar tudo pronto para essa coisa valer, e se você não está perto, provavelmente vai ter que fazer hora extra para entregar esse produto, para atender, né, as necessidades regulatórias. Então, isso acontece, mas eu acho que não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa que acontece o tempo todo, e muitas vezes, às vezes acontece mais porque a gente não se planejou direito, né? Ou então achou que ia ser menos trabalho do que é de verdade e termina quebrando a cara. Para empresa grande, eu vejo por aqui que é muito menos comum que a gente tenha que fazer esse tipo de coisa, né? O trabalho é bem mais o 9 às 5, né? Que eles falam aqui, a gente entra de 9 e sai às 5, e no geral, em tecnologia, as empresas atendem bem isso aí, né? Eu vejo muito pouco o pessoal tá nessa vibe de eu tenho que fazer hora extra, tenho que trabalhar mais, meu gerente está exigindo que eu trabalhe mais. Não tem muito isso. Acho que uma diferença que tem daqui do Brasil é que muitas vezes a gente tem um call, né? Você precisa ficar lá responsável por o sistema por uma quantidade específica de tempo, e no geral não se paga por um call aqui. No Brasil, né? Se você ficar de plantão, você provavelmente vai estar recebendo alguma coisa, né? Se você for CLT, por esse tempo você está disponível para a empresa. Aqui não tem isso, né? A não ser que a empresa resolva que vai pagar para você passar esse tempo extra. Muitas vezes aqui a expectativa é que você vai ficar um call, e isso faz parte isso já está incluído no seu salário. Em termos assim de diferenças culturais, a gente não tem muita coisa. Acho que talvez o pessoal aqui seja um pouco mais sério, né? Às vezes eu vejo até colegas que voltaram a trabalhar no Brasil e meio que tiveram um choque assim de realidade, de ver que no Brasil o pessoal continua fazendo essas coisas, né? Continua tendo essa coisa de desrespeito com minorias, principalmente, e achando que isso é uma coisa normal, quando aqui não é, né? Aqui a gente não faz isso, né? Se você viu uma coisa dessa, provavelmente alguém vai reportar e vai dar um problema grande para você dentro da empresa. Então eu acho que aqui uma das diferenças é que tem bem mais respeito, né, entre as pessoas, pelo menos na área de tecnologia, né? Eu não sei como é que é em todas as outras áreas, mas em tecnologia tem um respeito bem maior, né, da vida pessoal das pessoas, e eu acho que isso termina sendo uma coisa que beneficia todo mundo, né? Que você tá levando ali, você tá indo para lá para trabalhar, né? E a vida pessoal ela ficou para fora, né? A gente tá aqui para trabalhar, para entregar produto, para fazer o trabalho, não para estar soltando piadinha, né, e fazendo brincadeira. Então acho que talvez essa seja a grande diferença, né, que a gente leva essas coisas bem mais a sério do que eu vejo o pessoal levando no Brasil. Quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava longas horas. Eu chegava lá mais ou menos tarde, os parâmetros do Brasil, 10 da manhã, eu saía de casa umas 9 da manhã, e eu chegava de volta em casa 8h30, 9 da noite. Eu ficava mais tempo fora de casa do que em casa.
Quando eu cheguei aqui, eu chegava em casa às 5h15 da tarde. Eu tinha tempo de fazer janta, de passar um tempo com a minha esposa, de ver filme, e ainda não era 9 horas, ainda tinha um monte de tempo livre. Mas eu já ralei, já fiz hora extra aqui, tem momentos que pede mais horas, mas nunca quanto o Brasil. Eu acho que eu trabalho menos aqui na média. Rola almoço junto? Mais ou menos. É normal no dia a dia você almoçar numa break room, numa sala que o propósito é para você almoçar com as pessoas. É normal você levar o seu almoço, a não ser que a sua empresa forneça almoço, que é incomum, mas em startups de tecnologia às vezes é um benefício que eles têm. Daí o café é normal você chamar um colega, um amigo de trabalho para dar uma volta na hora que você está querendo tirar um break e sair para tomar um café. Às vezes, dependendo da cultura da empresa, você vai ver uma cesta aí que todo mundo sai para almoçar e faz um almoço um pouquinho mais longo. Eu já vi gente almoçando na mesa, não é incomum isso. Então tem gente que até pula o almoço para sair mais cedo. Só pode sair depois do chefe? Não, eu nunca vi essa sensação de tipo, só pode sair depois do chefe. Mas vamos falar da área de TI. Hoje em dia a gente trabalha de casa, a gente trabalha remoto, a gente traz trabalho para casa. Então, numa situação que você precisa pegar a criança na escola, você não vai estar tá rolando um pepino no trabalho, grandão. Você não vai sair do problema. Você vai pegar a sua criança na escola, vai jantar e daí de noite já vai voltar e trabalhar no problema. São raras as ocasiões que acontece isso, mas acontece, né? A gente tira um break do problema, volta pro problema se for uma emergência grande. No geral, é bem mais tranquilo trabalhar no Canadá do que no Brasil. Eu acho bem mais, o pace bem mais condizente, assim. Bora então trocar agora uma ideia sobre cultura de trabalho e eu já vou começar com aquela resposta mega clichê que é depende. Depende da empresa que você está trabalhando. Então, por exemplo, se for uma empresa maior, com muitos funcionários, isso pode variar até de setor para setor. Então, eu já trabalhei numa empresa que era mega grande e eu conheci pessoas que tiveram excelentes experiências. Eu fui uma delas, trabalhei alguns anos aqui já. E foi super tranquilo, foi bem maneiro, todo o rolê. Mas também já vi pessoas que trabalharam na mesma empresa e tiveram experiências ruins. Então depende da empresa e da onde você está alocado. No geral, tem alguns perfis de empresas aqui em Portugal. Existem as empresas de produto que vendem produto próprio. Tem as empresas que são consultoras, que vendem equipes, seja para empresas aqui mesmo de Portugal ou para empresas de fora. Nesse tipo de empresa, que é uma consultoria, onde você é um terceirizado, vai variar o cliente que você está alocado. Existem boas empresas para você prestar serviço e outras que vão te dar um bocadinho de dor de cabeça. Porém, no geral, o que eu posso dizer com os meus 20 centavos é que a cultura é bem tranquila, os prazos são bons e a gente consegue trabalhar com um bom equilíbrio entre vida pessoal e a vida no trabalho. O prazo que a gente tem para fazer as coisas é escutado, a gente consegue negociar isso, é óbvio. Existem os momentos de apagar incêndio, mas não são tão comuns. E aí tem mais um detalhe aqui que é o seguinte, vale a pena você se conectar com pessoas das empresas que você está mirando, que você está considerando trabalhar, para você trocar uma ideia. Essa semana mesmo eu tive uma conexão no LinkedIn, a pessoa me adicionou e essa pessoa basicamente ela falou assim, olha, eu vi que você está trabalhando na empresa, que eu estou fazendo um processo seletivo, e aí, como é que é? Como é que está sendo para você e tal? Então, super vale a pena perguntar para entender como é. No geral, os portugueses recebem a gente super bem e a gente consegue trocar ideia. Inclusive, eu tenho os bons amigos da empresa que eu trabalhei no passado, que eu trago comigo até hoje. Bom, a cultura de trabalho aqui para mim, que sempre tive a maioria das experiências no Brasil, é ótima. Eu sou muito grata de poder trabalhar aqui. Meus companheiros de trabalho são muito amigáveis, aqui se diz amáveis, né? São muito amáveis. Acho que eu sou a única mulher nas duas empresas, mas mesmo assim eu me sinto muito confortável. Não temos o costume de fazer horas extras aqui e também o ambiente de trabalho é muito flexível, principalmente que eu trabalho remoto. Basicamente eu tenho que estar em uma das empresas na daily, no horário que é a daily, e o restante do dia eu posso dividir como eu quiser as minhas horas. Então isso te dá muita flexibilidade e também eu sinto que eles têm muita confiança na gente. Outro impacto que eu tive também em relação ao trabalho no Brasil é não ter agenda cheia. Então aqui para eles reunião é
somente em casos estritos. Em casos que realmente precisa, como uma planning ou como feedback one-on-one. Outra coisa que eu sinto aqui também é menos pressão no trabalho. Claro que tem picos, né? Assim, por exemplo, você está lançando um aplicativo que vai utilizar 2 milhões de pessoas, você cria um pouco essa responsabilidade, né? Tá colocando ali seu código, muitas pessoas vão utilizar, então, claro que tem esse senso, mas assim, eu não sinto uma pressão diária. Eu sentia muito isso no Brasil, como metas, sempre muitos desafios, aquela coisa, e muita pressão, muito feedback, muita reunião. Isso gerava muita pressão mental, né? E também muita agenda cheia, muito trabalho, era muito. A cultura deles é muito de você aproveitar fora o trabalho, com a sua família. No verão mesmo, agora que está chegando o verão. Nas sextas-feiras a gente trabalha só até as 3 da tarde e durante a semana 1 hora a menos. E tudo isso para você poder aproveitar o verão. Que o sol no verão se põe 11 da noite. Então você tem muito tempo durante o dia para poder ir no parque, para pegar um trem para outra cidade, para aproveitar o seu dia. Então eles prezam muito isso. E para finalizar também, a gente sempre se vê pelo menos uma vez ao ano, que é a cena de Navidad, que é como seria a comida de Natal, né? Então a gente se reúne, vai para um restaurante, come todo mundo junto. E ano passado também uma das empresas pagou pra gente ir se reunir para jogar pádel, para andar de kart, em restaurante. Ou seja, a gente não foi para trabalhar, foi só para estar junto. Isso foi bem legal para mim, foi diferente. Bom, cultura de trabalho. Aqui é um mix muito grande. A gente tem, mesmo estando em Londres, mais da metade da população aqui não é britânica. Então a gente trabalhando com polonês, italiano, argentino, brasileiro, russo, sueco, enfim. E eu acho que a cultura aqui é muito... assim, tem muito respeito. Então, não tem essa de, eu vou sair só depois que o chefe for embora, eu tenho que chegar antes, eu tenho horário, sabe? Pelo menos assim, as experiências que eu tenho, os amigos com quem eu converso aqui, com quem eu tenho amizade, não tem esses problemas. É bem tranquilo aqui. Se você ficar doente, por exemplo, você não precisa pegar um atestado lá no médico, provar, meu Deus, eu estou doente. Existe um laço de confiança muito grande aqui. Eu sei que, sentindo assim com amigos que eu converso pela Europa, eu vejo que na Europa, no geral, é bem assim, é bem tranquilo esse quesito de trabalho, horas também trabalhadas, ninguém te força a fazer hora extra. Aqui, por exemplo, é assim, quase impossível alguém te pedir para você fazer hora extra, e se pedir, vai sim pedir perdão porque tá pedindo para você fazer hora extra. Assim, as minhas experiências e com quem eu converso. Claro, pode ser que seja uma bolha, dependendo das empresas que estão aqui em Londres, mas no geral eu vejo um ótimo ambiente de trabalho, não tem muitas horas assim excessivas de trabalho, não tem super pressão, é bem tranquilo caso você precise, preciso resolver um negócio pessoal, preciso faltar, acontecer alguma coisa, é bem tranquilo nisso, putz, não tô bem, cara, tranquilo, volto amanhã pra trabalhar. Então assim, eu acho que nesse cenário é bem tranquilo. A questão de cultura, almoçar no escritório, tomar um cafezinho, é um pouco diferente, a gente não tem essa... eles não têm esse calor humano que o brasileiro tem. Então, normalmente no almoço, às vezes eu vou almoçar com um brasileiro ou com uma outra pessoa ali, gringa e tudo mais, porque no geral eles são mais reservados. Eles gostam de curtir também, só que no geral eles são muito mais reservados. Eles costumam almoçar um lanchinho, uma coisa rápida, 30 minutinhos e já focar no trabalho para quê? Para sair cedo. Então eles focam muito em tentar sair cedo, faz um almocinho bem rapidinho, não ficam perdendo tempo com o almoço. Então não tem esse cafezinho, você bate papozinho, tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, um almoço, essas coisas, não acontece igual acontece no Brasil. A cultura de trabalho é uma das coisas que eu mais gosto na Alemanha, para ser sincera. É uma cultura de trabalho bem humanizada, porque leva em consideração que as pessoas têm uma vida fora do trabalho. Então, ninguém espera que você faça hora extra sempre ou que você fique muitas horas fora do seu horário de trabalho. Aqui, até as férias são pensadas para que você possa aproveitar ao máximo esse benefício. Primeiro, você pode tirar suas férias quando você desejar, quantos dias você quiser. Você tem a partir de 21 ou 24 dias de férias. Isso depende do seu contrato com o seu empregador, mas você pode tirar um turno de férias. Então, a partir de um turno de férias, você pode tirar uma manhã, uma tarde de férias, um dia de férias, se você quiser. Ou você pode pegar e tirar
todos os seus dias de férias. Por exemplo, se o seu contrato com o seu empregador, você tem 28 dias de férias, você pode tirar todos os 28 dias de férias. Lembrando que esses dias de férias aqui na Alemanha, eles são dias úteis, não são dias corridos como é no Brasil. Então isso por si só já é uma coisa muito legal. Você não precisa se preocupar muito sobre sair sempre depois do chefe ou coisas desse tipo. Então as pessoas, por exemplo, no verão são acostumadas a sair mais cedo para aproveitar o sol lá fora, já que o sol é bem mais raro de aparecer por aqui. Vários brasileiros acabam tendo um pouco de dificuldade de adaptar quando vem, porque acham que precisam trabalhar mais para mostrar serviço, mostrar que são muito bons ou coisas desse tipo, quando na verdade existem várias outras formas de mostrar o seu valor profissional sem ser fazendo cera todo dia, né? Sobre cultura de trabalho, eu tô pra dizer que a Suécia é provavelmente um dos melhores lugares que eu já trabalhei, assim. Na questão de cultura de trabalho, nunca tive problemas, eu acho que inclusive é um dos melhores balanços, assim, né, equilíbrios de vida e trabalho que eu já tive durante toda a minha carreira. Isso varia de empresa para empresa também, tá? Não é o país inteiro assim. Mas, no geral, existe uma cultura de não fazer hora extra, né? Então, o pessoal aqui acha muito que se você está fazendo hora extra é porque você não deu conta de otimizar o seu tempo o suficiente para conseguir terminar suas tarefas no horário de trabalho, né? Então, geralmente, a galera não faz hora extra aqui. Inclusive, um dos meus primeiros dias, eu me chamaram a atenção porque eu fiquei depois do horário. Existe um preconceito aí falando, né, que o sueco é muito frio, né? A galera não interage. Eu nunca tive esse problema também, a gente saía em empresas maiores, né, até mesmo em escritórios menores, o pessoal se comporta normalmente, assim, você sai, toma um café, vai ali no canto, conversa, é super legal, é super social os lugares também. Aí varia muito, né, do que você tá fazendo também, né, tipo, se você tem um emprego que é um pouco mais de alto risco, ou então mais crítico, né? Por exemplo, eu trabalhava num banco, né? Então a gente tinha uma coisa que chamava de on-call, né? Que é o plantão. Então a gente tinha, às vezes, a cada 2 semanas, se não me engano, a gente ficava, né, a noite inteira de on-call e tal, mas isso é recompensado, né? Remunerado. Então tem toda uma série de leis, assim, aqui, né? As leis trabalhistas na Suécia são muito boas, porém, depende da empresa que você tá, porque existe um acordo, né? Que é chamado de Bargaining Agreement, né? Que é o CBA. Basicamente é um acordo sindical, né? A maioria das coisas que as empresas fazem estão nesse acordo sindical. Então, o acordo sindical, o CBA, é o que vai garantir a base para qualquer empregado de alguma empresa, né? Por isso que muitas empresas não querem fazer esse acordo sindical, justamente porque acaba sendo mais caro, aumenta a hora extra, tipo, aumenta os valores, né, das horas extras, aumenta o salário, tem toda essa questão aí, né? Quando você não tem esse CBA, né, esse acordo sindical, geralmente você está sujeito às leis da Suécia, que são boas, de certa forma, principalmente para que você está sendo demitido e tudo mais. Porém, tem menos coisas, né, do que seria com esse acordo, né? A cultura de trabalho aqui na África do Sul ela é de certa forma parecida com o Brasil. Ela varia bastante de empresa para empresa. A empresa que eu trabalho ela é uma empresa grande, então não tem tanto essa problemática com hora extra para entregar task, trabalhar até tarde. É bem tranquilo com relação ao chefe. Na minha empresa, por exemplo, a gente ainda está trabalhando no modelo híbrido. Antigamente, até antes da Covid, assim, não era um problema um dia ou outro você pedir para trabalhar de casa, para resolver algum problema. Em termos de confraternização, eles têm, assim, a cultura, talvez não seja tão engrenado quanto no Brasil a cultura do happy hour, de sair para beber com o time, mas, por exemplo, na minha empresa tem um happy hour semanal que as pessoas podem descer, lá é no próprio escritório, mas até assim, entre os times a gente tenta manter ali uma cultura de uma vez por mês, às vezes, depende também do orçamento da empresa, mas sempre tentar sair para fazer um almoço entre o time, ou sair para fazer um happy hour entre o time. Uma coisa que eu não vejo tanto aqui, que eu via um pouco mais comum no Brasil, é o fato de que você sai para um happy hour com o time. Não tem muito essa interação em levar os seus parceiros para o happy hour, ou uma integração familiar para quem tem crianças e tal. Eu já conversei com alguns amigos que trabalharam em startups. A cultura muda um pouco, tipo a questão de pressão, entrega de resultado, principalmente hora extra, e vai variar um pouco. Uma coisa que eu sinto que é bem diferente do Brasil é a questão mesmo no dia a dia do trabalho,
as pessoas são bem mais formais, assim, em termos de... Aquela conversinha de escritório, ela não ocorre com tanta frequência ou naturalidade como no Brasil. Teve uma rodada da Champions, uma rodada do campeonato local de futebol ou de rugby. Você não chega no escritório e tá aquela galera conversando sobre esse tópico, você não vê muito a galera conversando sobre um tópico fora do trabalho, dentro do ambiente. Aqui no Japão, a cultura de trabalho, ela tem toda uma etiqueta, toda uma norma a ser seguida. Muito comum você ver pessoas que priorizam o trabalho ao invés de priorizar a vida pessoal, a vida familiar. Então elas deixam de tirar folgas remuneradas, elas fazem longas horas extras para demonstrar serviço, demonstrar responsabilidade com a empresa. Mesmo a reforma trabalhista incentivando as pessoas a equilibrarem a sua vida pessoal com a vida profissional, parece que o japonês ele ainda se sente culpado em priorizar a vida pessoal dele ao invés de priorizar a empresa. Eles também priorizam e valorizam muito a pontualidade. Então, é muito educado você chegar de 5 a 10 minutos antes de qualquer compromisso marcado. Por mais que você seja uma pessoa que trabalhe muito bem, se você não for uma pessoa pontual, isso vai diminuir a sua credibilidade dentro do ambiente empresarial japonês. E algumas coisas interessantes são que eles tendem a não ser muito diretos e eles evitam ser muito sinceros dentro do trabalho. Então, se houver algum conflito, se houver alguma coisa ali que precisa ser resolvida, algum incômodo dentro da equipe, algum incômodo ali no trabalho, eles nunca vão falar diretamente sobre o assunto, eles vão usar exemplos, eles vão criar ali uma ideia para que a pessoa entenda indiretamente o que eles querem dizer, mas nunca diretamente, nunca direto ao ponto. E aqui é muito comum as pessoas elas priorizarem a equipe, priorizarem o trabalho em equipe ao invés de priorizar um indivíduo em si. E é muito engraçado, pelo menos para mim, porque tem muitos vendedores aqui no Japão que não tem comissão. Eles têm um salário fixo, mas assim, não tem comissão de venda. Quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Então, os vendedores eles ganham os mesmos salários e independente de quanto um vendeu ou o outro vendeu, sabe? Eu acho isso engraçado. Eu trabalhei em 2 empresas aqui na China durante toda a minha moradia nesse país. Eu estagiei numa empresa 100% chinesa. A minha principal observação que eu quero mencionar hoje é em respeito à carga horária. Essa empresa na China, ela era uma dentre várias empresas aqui na China que adotava o sistema de trabalho chamado 996. O que significa 996? Significa que você começa a trabalhar 9 da manhã, termina às 9 da noite por 6 dias por semana. É uma carga horária muito intensa, só de parar para pensar, são 72 horas por semana, o que é, assim, absurdo. Apesar de existir isso como uma norma no mercado de trabalho na China, isso é meio contra as leis chinesas. A lei chinesa em relação ao horário de trabalho diz que o horário semanal de trabalho é entre 40 e 44 horas. O que excede isso teria que ser pago como hora extra. Entretanto, isso é uma norma cultural aqui nas empresas de TI na China. Para mim, como estagiário nessa empresa, eu só ia na empresa 2 vezes por semana. Era meio que aceitável. Eram dias cansativos, mas era aceitável. Eu imagino como eram para as pessoas que trabalhavam por 6 dias nessas empresas, né? Apesar disso, a empresa oferecia muita coisa. Tinha um restaurante dentro da empresa.
As pessoas tomavam café da manhã, almoçavam e jantavam dentro da empresa. Tinha também um lugar para dormir, quem quisesse dormir durante o dia ou passar a noite lá. É interessante a gente observar que quem que trabalhava nessas empresas geralmente eram pessoas que eram migrantes de outras regiões da China, que vinham aqui para Pequim em busca de oportunidades melhores. E essas pessoas não tinham uma rede de contato na China e a rede social dessas pessoas era dentro da própria empresa, então não fazia nem sentido elas ficarem fora da empresa. A maioria das pessoas aceitavam esse tipo de carga horária. É interessante também dizer a respeito de língua. Das empresas de TI na China, a língua principal é o chinês. Muito pouco desenvolvedor na China fala inglês. Então, a cultura de trabalho aqui é basicamente, olha, se você não fala chinês, você é meio que excluído. E era o meu caso nessa empresa. É interessante mencionar também a respeito da hierarquia dentro das empresas na China. Não limitando as empresas de TI, em geral, as empresas na China têm uma hierarquia de muito respeito aos superiores, né? E isso é visível que, não há um questionamento de um subordinado chinês em relação a uma ordem do seu empregador. Mas isso repercute que as reuniões de trabalho são basicamente delegação de tarefa. Nos stand-up meetings basicamente o chefe falando, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E por mais sem sentido que uma tarefa possa parecer, o chefe quer que você faz e o chinês vai lá e faz. E além disso, é comum também o chefe ficar em cima do empregado para ter certeza que ele está realmente trabalhando. Então o chefe vai lá ver que hora que você está chegando na empresa, que hora que você está saindo, se você está procrastinando. Né? Isso, eles são muito preocupados com isso. E nesse cenário também é um pouco... os chineses não veem com bons olhos trabalho remoto. Então não tem tanto trabalho remoto assim aqui na China. E o caso da pandemia é algo interessante, porque durante a pandemia todo mundo foi obrigado, no mundo inteiro, não só a China, a trabalhar remotamente, não podia ir para o trabalho, né? Pelos meus contatos e experiências com conversas com outras pessoas, eles me disseram que muito chefe ficava em cima ligando, mandando mensagem no WeChat, de 5 em 5 minutos, pedindo, tá trabalhando, não tá, não sei o quê. Teve uma colega minha que teve que falar com o chefe dela e falou, olha, eu tenho que trabalhar, para de me ligar. Porque, ele ficava em cima, e isso é normal aqui na China, na cultura mais hierárquica deles. Um dos pontos muito positivos que eu gostei aqui na Austrália é que aqui eles valorizam muito a palavra que eles dizem é work-life balance, que é o equilíbrio da sua vida. Então, eles valorizam muito você ter o seu tempo de trabalho, você ter seu tempo para fazer seu lazer e você ter seu tempo lá livre para fazer academia, fazer o que você quiser. Então, isso é de verdade na prática valorizado. O que isso quer dizer? Dificilmente você vai ter que ficar depois de horário para entregar alguma tarefa. Final de semana, dificilmente você vai ter que trabalhar, porque mesmo se você tiver que trabalhar, a empresa não gosta disso. Ela não vai te incentivar, ela não quer que você faça isso, ela quer que você cumpra o seu trabalho e não passe dos limites, porque isso pode afetar a sua saúde e isso é um ponto muito importante. Falando em saúde, o segundo ponto que eu acho que foi bem diferencial quando eu cheguei aqui era em questão da saúde do trabalhador, da segurança do trabalho. Então, todas as empresas que eu trabalhei aqui, se eu trabalhava, por exemplo, teve uma empresa que eu estava desenvolvendo um aplicativo que envolviam crianças. Eu tinha que fazer um certificado para poder trabalhar com crianças. Não só fazer os treinamentos, como de fato, na prática, eles exercitam isso no dia a dia, mostram o que é o certo, tomam cuidado com todas as regras e as normas da empresa e efetivamente cobram isso na prática. Uma vez até eu estava passando um café e acabei derramando um pouco de café na minha mão ficou um pouquinho vermelha, que para mim aquilo ali era tranquilo, não estava doendo, não estava ardendo, só que eu tive que ir lá, um amigo de trabalho viu minha mão e ele falou, cara, você tem que reportar isso como um incidente de trabalho, as normas, e eu ainda era recente na Austrália, acabei que eu tinha ido direto para trabalhar, ele falou, não, vamos lá reportar, e aí eu fiz todo o procedimento, assim, foi algo que eu senti diferente em relação ao Brasil. Um outro ponto que eu quero comentar na Austrália é que é muito comum você ter reuniões depois do trabalho, dias no trabalho que a empresa marcou um evento para você fazer a sua equipe entrar em harmonia, criar uma amizade, criar um elo melhor e o ambiente de trabalho ser melhor. Então, desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu acho que praticamente todo mês eu saí para algum evento com uma equipe de trabalho. Não só equipe, às vezes também pessoas da empresa. Seja ir num zoológico todo mundo junto, seja a gente ir para casa de alguma das pessoas e fazer uma comida do país da pessoa, seja fazer um churrasco, às vezes sair para beber. Normalmente no Brasil a gente tem uma festa por ano e que junta toda a empresa. Não, aqui na Austrália a gente tem esse costume. Pelo menos nas empresas que eu vejo dos meus amigos e as 2 empresas que eu trabalhei aqui, a gente tem esse costume de todo mês estar saindo com o pessoal da empresa. E um outro ponto que eu queria comentar com vocês, é um ponto que eu acho bastante importante, que eu gostei muito, é quando você vai tirar folga ou férias. Na Austrália,
é da cultura deles eles não visarem isso como algo ruim, é algo de direito seu, não é algo que vai... Sabe quando você tá naquela empresa que você vai tirar férias ou pedir folga, você tem que tirar com o dedo, com o tato, porque você tem medo do seu chefe não gostar, ou tem medo de quando voltar a ser demitido? Não, isso não é comum aqui na Austrália. Na Austrália é totalmente comum, você chegou um feriado, você bota suas folgas junto do feriado para estender mais, você tira suas folgas. E como na Austrália a gente tem 20 dias por ano de férias como a gente quiser e mais 10 dias de folga por ano de doença, de se sentir mal, você só precisa avisar, você não precisa nem de atestado. Se você acordar mal, você fala, não tô bem, vou tirar um dia de sick leaving e você não precisa entregar um atestado, você vai e tira, e isso não é visto com maus olhos, isso não é visto de uma forma negativa nem nada, assim. E eu achei isso muito melhor porque você consegue, de fato, se planejar melhor para você ter suas folgas, para ter suas viagens, e eles, assim, são totalmente ok em você estar tirando o seu direito, que são os seus dias e sua folga e suas férias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. E só uns recadinhos aqui pra gente antes de terminar. Se você quer saber mais histórias de brasileiros fora do país, a gente tem aqui no Aluraverso o podcast Dev Sem Fronteiras, onde eu, Fabrício, toda semana entrevisto brasileiros que moram e trabalham no exterior. Então uma semana vai ser com uma pessoa dos Estados Unidos, na outra da Alemanha, na outra do Japão, etc. Mas cada semana só com uma pessoa. E você que gosta de tecnologia também pode ver a gente, as notícias, Reels, lá no novo Instagram do hipsters.tech. É só ir lá que tem muita coisa legal para você. E como você viu aqui, todas essas pessoas, quando elas foram para fora, trabalhar fora, elas têm que falar um idioma. E para isso, a gente tem aqui no grupo a Alura Língua, onde tem aulas de inglês e de espanhol, desde o básico até o avançado. E também em inglês vai ter o curso Inglês para Devs, que foca em pessoas que querem fazer reuniões de trabalho com o exterior, entrevista de trabalho em inglês. Então tem tudo preparado muito bem para você, com sotaques diferentes também. É muito legal. E você pode assinar de duas maneiras, ou diretamente lá no site da aluralingua.com.br, ou você pode também ir lá na Alura, no plano Pro. Você vai ter acesso gratuito tanto à Luri, que é a inteligência artificial da Alura, quanto à Alura Língua. Então por hoje é isso, pessoal. Até o próximo episódio.